desejo de Deus é que nós andemos em liberdade, mas para que eu ande em liberdade eu tenho que ter o conhecimento, a extensão de tudo aquilo que aconteceu para que hoje eu e você nós possamos viver dessa maneira. Diga aleluia! Uma vez que você conhece, gente, por isso que eu falei aqui no início, uma vez que eu conheço, aí sim eu posso gerar crença em relação, né? Todo o assunto de Deus em relação ao homem tem uma origem. Alguma coisa aconteceu, ele fez algo. Porque se eu sei muito pouco sobre a cruz de Cristo, ou a obra de Jesus na cruz, se eu praticamente não sei nada, a única coisa que eu sei é que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É pouco, fala para o teu irmão, é pouco. É muito pouco. E o inferno, ele trabalha na base da ignorância. Trevas significa ignorância. Então ele reina, porque ele conhece a verdade. Então se eu não conheço, ele tenta passar uma outra coisa para a gente. E se eu não acredito no fundamento que é o da palavra, eu não posso ver os resultados de Deus. Veja, eu preciso de resultados de Deus na minha vida. Eu preciso vencer as trevas. Eu só vejo os resultados porque eu tenho uma base na qual eu creio que é a verdade. Diga aleluia. Então eu quero te aconselhar, e eu tenho falado isso ao longo todo esse ano, né? Deus tem trazido uma direção muito firme para nós, e nós conhecermos essa verdade. Ok? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem fome e sede, em pouco tempo aqui nesse lugar, pela estrutura, pela chamada que nós temos como ministério, você em 2, 3 anos é uma pessoa super treinada em Deus, sabia? E o que são 3 anos na nossa vida para a gente adquirir um entendimento e crescer em cima dessa base? Muda a tua vida para sempre. Para quem não sabe, nós temos uma escola bíblica que está em vigência aí ao longo do ano, né? Ano que vem você vai entrar na escola. Quantos aqui pretendem fazer escola bíblica ano que vem? Levanta a mão aí. Beleza, é isso aí. Então, faz a tua inscrição, como é de março a novembro. Fora isso, os nossos encontros são encontros de instrução, na verdade. O importante é nós conhecermos para crermos e executar para vencer. Então nós estamos num treinamento, você é um combatente. Abra sua Bíblia então em Hebreus. Há muitos textos que nós poderíamos começar essa série, mas eu pelo menos peguei 3 textos bem básicos, de uma obra já realizada, de algo já executado pelo Senhor, o Rei da Glória, quase mais de 2000 anos atrás, da qual eu quero te dizer ainda, uma boa parte da igreja ainda está adormecida para essas verdades, ó. Não sabe, desconhece, não vai ser o seu caso. Hebreus capítulo 2, eu leio o verso 14 e 15, vamos usar a nossa Bíblia nessa noite. Está escrito aí, você que nos assiste também, pode acompanhar aí, abra a tua Bíblia em casa, onde você estiver. Vamos nessa. Visto, Hebreus 2,14, chegaram lá? Visto, pois, que os filhos de Deus, é o nosso caso, têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, falando a respeito de Jesus, porque se você ler um pouquinho os versos prévios, você vai ver lá o que fala a respeito da obra de Jesus. Igualmente, Jesus participou para que, por sua morte, destruísse, em outras versões, de repente está escrito assim na tua Bíblia, derrotasse. Aleluia, eu gosto disso aí, hein? Destruísse ou derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber quem? Ele mesmo. E livrasse, em outras traduções, e libertasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos, o quê? À escravidão por toda a vida. É incrível, né? Veja, eu quero que você entenda uma coisa, isso aqui é tão poderoso, gente. Nós somos libertos porque cremos na liberdade. Hã? Só pelo que está escrito você creu, você é transformado. Dá para entender isso? Você se tornou nova criatura porque você creu em Deus. Tua vida mudou, a minha também, aleluia. Gálatas capítulo 5, volte um pouquinho atrás. Paulo faz essa declaração, e Paulo ele tinha muito entendimento sobre a obra redentora na cruz do Calvário. O Espírito Santo revelou muitas coisas importantes. Então veja, Gálatas 5, verso 1, aleluia!
para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se está escrito, é assim mesmo. Você tem que crer exatamente isso, não é com base no que sente, não é com base na afronta do inferno, não é com base naquilo que eu estou passando hoje, ou a luta, a situação. Nós temos que nos posicionar da base que já foi feita. Eu tenho que encarar as situações que eu vivo, que podem estar dizendo, mas você está preso. Não estou nada, eu sou livre. Você está querendo me atacar, me perturbar, eu quero te declarar, eu tenho liberdade em Cristo Jesus. E não será você aí com essa... você não é você não, estou falando do inferno. Alguém está entendendo aí, né? Está querendo me prender, trazer situações, eu quero declarar que eu sou livre. Jesus me libertou. Ele nos libertou para a liberdade, Elinho. Foi que Cristo nos libertou. Saiba isso, ponha isso de maneira pessoal. Você é liberto. Se você entregou a tua vida a Jesus e crê, eu quero te dizer, você é liberto. Então agarre ao seu estado, o estado daquilo que já foi feito. E aí ele diz, permanecer então, Elinho, pois firme, e não se submeta de novo a jugo de escravidão. E é isso que ele faz, ele sabe que nós como igreja somos corpo de Cristo, nós somos livres, mas ele tenta de todas as maneiras prender a mim e a você. Nessa nossa jornada, nessa caminhada, ele fica me perturbando para que eu fique preso, mas eu sou livre, aleluia. Enquanto então eu tenho entendimento sobre a liberdade em Cristo Jesus, eu posso caminhar nessa liberdade. E nós vamos até o final dessa liberdade, diga amém. Colossenses capítulo 1, vai de novo para frente. Como é que é? Está marcando a sua Bíblia aí? Eu quero ver a tua Bíblia toda marcada, hein? Pastor, eu estou aqui em Gênesis procurando Colossenses. Rapaz, você está um pouquinho longe. Só um pouquinho, mas não fica tranquilo, eu sei. Eu me lembro também, eu era novo, não sabia. Esse cara está falando um livro, que livro é esse? Ageu, rapaz, nunca ouvi falar. Vai se conhecer, aleluia. Colossenses 1, verso 13, ele, Jesus, nos libertou. Ele me libertou, diga, ele me libertou. Está escrito, eu creio. Ele me libertou do domínio, da autoridade. Em algumas traduções está escrito isso, domínio, autoridade, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só uma pessoa verdadeiramente liberta, nova criatura, entra no reino de Deus. Diga amém. Só uma pessoa que é nova criatura sai de uma natureza e entra em outra, aleluia. No qual, verso 14, nós temos redenção. Essa palavra é a palavra, o verbo aplicado para aquele que paga um preço por resgate. Estou resgatando, paguei um preço, então eu estou pagando o preço. Jesus foi o sacrifício vivo na cruz do Calvário. Ou seja, ele me substituiu e a você na cruz do Calvário. Diga aleluia. Isso prova o amor dele por nós. Elinho, eu vou no teu lugar. Eu vou pagar o preço por você. Aleluia. Eu não podia pagar, mas ele pode. Ele pagou o preço. Aleluia. Meu Deus, se eu paro para meditar nisso, eu começo a pular de alegria. Que é isso? Então ele nos redimiu, remiu os nossos pecados. Nosso passado é passado, diga aleluia. Então eu iniciei aqui no domingo passado, e eu vou voltar a colocar algumas frases para a gente continuar. Você deve anotar, medita sobre isso ao longo da semana, pense nessas verdades. Não permita que o inferno venha te dizer algo contrário a essa verdade. Eu tenho ensinado algo aqui na escola bíblica, que nós temos que tomar um cuidado e aprender isso. Não se baseie, não tem uma base de convicção naquilo que acontece do lado de fora. O que acontece do lado de fora muitas vezes é que tem uma aparência de que eu serei destruído quando Deus disse, eu cuido de você, Elinho. Alguém está pegando aí? Segura, peão, isso é importante. Então apenas o que o inferno faz do lado de fora é mexer em situações para intimidar a mim e a você. Intimidar declarando que eu sou prisioneiro, ou que eu estou quebrado, aquilo outro.
Mas eu quero te dizer que todas essas situações mudam. Quando nós cremos em Deus, Deus vai lá e muda essa situação. Oh, que importância tremenda isso aí, gente. Então eu tinha dito algo aqui no domingo passado, se você quer anotar, vai anotando aí. Exercer domínio e autoridade foi a primeira coisa que Deus fez entregando para o homem. Ele deu essa ordem: olha, vocês agora vão ter autoridade. Ele criou os céus e a terra e tudo que há e colocou o homem para gerenciar, administrar. O homem, entenda uma coisa que eu quero te dizer, hoje eu comentei pela manhã isso, era o representante, isso no início, antes da queda, tá certo? Antes da desobediência, vamos lá, está lá em Gênesis. O homem, ele era o representante de Deus sobre a face da terra. O que significa que tudo que acontece na face da terra acontece porque o homem está aqui. E a ele foi dado dominar, foi dado autoridade, foi dado a ordem de Deus para que ele faça o que precisa ser feito. É por isso que nós, como igreja, somos representantes. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5 que nós somos embaixadores de Cristo. Representantes do céu aqui. Você é o representante do céu. Fala para o teu irmão: tu é o representante do céu, hein? Fala para ele assim: vem de longe, hein? Pastor, eu não vim de longe, eu vim do alto. Hã? Ei, nós somos representantes de Deus na face da terra. E não pense que Deus vai descer aqui para representar Ele mesmo, porque eu e você somos a representação dEle. Hã? Nós somos corpo dEle. Então olha aqui, o que Deus irá fazer sobre a face da terra, Ele fará com o homem. O que Deus irá dizer para os homens sobre a face da terra, Ele usará o homem. Muitas vezes nós ouvimos isso, que o próprio profeta diz, o Senhor diz: assim diz o Senhor, eu de madrugada enviei os meus profetas, a minha voz, dizendo a vocês isso, isso, isso e aquilo outro. Então você vê que coisa interessante, porque essa posição Deus deu ao homem. Ele deu ao homem, deu a mim, a você, a autoridade, domínio, exercer domínio sobre a nossa vida, sobre situações ao nosso redor. Você entende como é que as coisas inverteram depois que o homem caiu? O que aconteceu? O homem passou a ser um dominado. Ele passou a ser escravo das situações. Ele passou literalmente, como diz a Bíblia, escravo das trevas. Mas de Deus nós somos servos, não somos escravos. Diga aleluia. Então exercer domínio e autoridade foi dado isso aí para o homem. Agora digo isso para você também, depois a gente vai entender aí a questão da queda. Enquanto o homem, ele se mantivesse com a vida de Deus, com a natureza de Deus, em obediência ao que Deus havia pedido a ele, essa autoridade jamais sairia das suas mãos. Ele continuaria sendo representante legal. O domínio estava nas suas mãos. Alguém está pegando? Bom, mas nós também sabemos, está lá em Gênesis, que o homem pisou na bola, popularmente falando. E que ele então perdeu a natureza de Deus, porque ele morreu. Morte espiritual é ausência da natureza de Deus. E aí nós sabemos que o que aconteceu na verdade com o homem? Ele que era um ser criado por Deus para dominar, ele passou a ser dominado. Vá comigo a Lucas, e aqui, aquilo que Satanás está dizendo para Jesus é verdade. Só que ele estava um pouquinho só de tempo de perder isso aí. Vamos a Lucas, vamos ler essa passagem? Muito interessante essa declaração. Lucas capítulo 4, verso número 5. Jesus na tentação do deserto. O inferno veio perturbar, o diabo veio perturbar. No verso 5, elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E no verso 6, o diabo diz assim para ele, disse-lhe o diabo, todos estão acompanhando aí? Amém. Olha aí, Jesus, o negócio é o seguinte: eu vou te dar toda esta autoridade e a glória destes reinos. Mitidão, né? Mas o metido, ele tinha esse direito. Ele tinha esse poder legal. Porque está dizendo assim:
porque essa autoridade, esse domínio me foi entregue. Pastor, estou entendendo. Quer dizer que então, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu e perdeu a natureza de Deus, ele entregou essa autoridade ao inferno que o passou a dominar? Pegou, captou. Pergunta ao seu irmão, captou? Captei, amado mestre. Captei. É tão simples, não é não? Então o inferno aqui chega para Jesus cheio de moral. Jesus não é dele. Muito legal, eu estava para tomar um tombo legal, né? E o inferno lá, olha aí, o negócio é o seguinte, eu vou te dar tudo isso aí, rapaz. Porque essa autoridade, esse governo, esse domínio me foi entregue. Agora, é como se ele estivesse dizendo assim, quem manda sou eu, Jesus, quem manda sou eu. É metido, não? Quem manda sou eu, pior que mandava mesmo. É para você ver que nível de condição o homem foi criado e tamanha autoridade que nos foi dada. Aí Jesus não veio intervir, Deus não veio intervir, não. O homem tinha esse direito, ele como direito de autoridade, ele podia passar. E ele passou, porque ele caiu no engano do inferno, ele passou a sua autoridade para as trevas. E como eu declarei aqui domingo passado, eu quero falar isso bem alto, Jesus já pagou o preço da liberdade de toda a humanidade. Todo cidadão sobre a face da terra já está liberto. Não será, ele não sabe, porque ele está debaixo da escuridão das trevas, da cegueira espiritual, que não permite que a luz do Evangelho resplandeça e mostre que um preço já foi pago, para que eu e você andemos em liberdade. Alguém está pegando aí? Para todo ser humano sobre a face da terra, Jesus já pagou o preço da liberdade. Oh, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque eu e você, nós vimos isso, nós enxergamos isso, e não é isso que ele faz? Vai comigo aqui, ainda segurando o dedo, aí segura o dedo, ou marque aí em Lucas 4, a 2 Coríntios capítulo 4, eu não estou trazendo nada de novo, eu estou mostrando uma realidade que você tem que entendê-la muito bem, porque para que eu e você andemos em liberdade, eu tenho que saber quem eu sou, que extensão é essa de liberdade que eu tenho. 2 Coríntios capítulo 4, diz aí, no verso 3, Paulo dizendo para a igreja, se o nosso evangelho, se as boas novas, as palavras de liberdade, sabe quando você escrever boas novas, são palavras de liberdade, escreve isso, as boas novas são palavras de libertação. Jesus disse, eu vim proclamar libertação aos cativos. Vim proclamar libertação aos cativos. Essa é a palavra, libertação aos cativos. A obra de Jesus na cruz do Calvário é liberdade de cativeiro. Glória! Estou animado. Então, o nosso evangelho ainda está encoberto. Ele está velado. É para os que se perdem que está encoberto. Meu Deus! Nos quais, olha só como é que é colocado. O Deus desse século, em outras traduções, o Deus desse mundo, que governa a mentalidade, que governa as situações da vida do ser humano. O Deus, aquele que tem autoridade, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Eu e você éramos cegos, não somos mais. E isso é para nós todos os dias agradecermos a Deus e não reclamar da vida. Somos livres. Glória a Deus. Então, voltando para lá, Lucas, volte para lá. Ele disse então, olha só, rapaz, eu vou te dar tudo isso só se você prostrar e me adorar. Então tem três coisas aqui muito importantes. A primeira delas, o homem, ele foi confiscado da sua autoridade como dominador.
debaixo da inspiração de Deus, da natureza de Deus, ele dominaria. Ele foi confiscado disso, porque ele mesmo entregou. Alguém está pegando? Ele não tendo mais autoridade, ele passou a ser dominado. A segunda coisa, o diabo assumiu esta autoridade por direito legal, porque o homem deu. Ao desobedecer a Deus, ele abriu a porta, ele entrega e passa, vamos dizer assim, o bastão para que o inferno o domine. É um direito legal, você entende? Por isso que Jesus ele veio de via legal. Deus trabalha com a legalidade. Que frase é essa que eu estou dizendo? Deus trabalha sempre na legalidade. Imagina, ele poderia ter dado um sopro e acabado com Satanás. Podia ter feito assim nele. Mas ele não fez isso. O homem entregou e ele lá tem um plano. Aleluia. E desde Gênesis ele sabia o que ele ia fazer para trazer de volta esse domínio, essa autoridade para a vida do homem. É o nosso caso, que nós estamos vivendo isso aí. Diga amém. O diabo assumiu, gente, a autoridade por direito legal, porque o homem entregou quando desobedeceu. E terceiro e último, é óbvio, o diabo passou a ser governador. Ele passou a ser aquele que tem o direito de mandar. Mas a questão é que ele não manda para o benefício do homem. É como disse lá, o ladrão veio para matar, roubar e... É exatamente isso. Veja só que declaração essa de Jesus em João capítulo 12. Eu estou indo devagar só para você entender esse aspecto. Nós vamos falar sobre outros. Mas isso aqui... João capítulo 12, no verso 31... Jesus ele diz assim: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Graças a Deus. Pastor, mas peraí, deixa eu captar essa mensagem, porque Jesus disse que o príncipe seria expulso, mas ele está aí. Ele está aí porque as pessoas desconhecem. Porque a partir do momento que nós somos libertos, todos são libertos, se mantêm na liberdade, ele não tem mais como prender ninguém. Alguém está entendendo? Gente, entenda isso no teu coração. O inferno não tem mais legalidade na tua vida. Jesus comprou o preço da tua vida completa. Eu e você somos propriedade de Deus. Natureza dele em nós. Quando o inferno olha para você, é porque a gente não tem essa visão, porque a gente vive no mundo natural, mas nós temos que crer, ter consciência disso. Mas quando o inferno olha para nós, ele treme, porque ele vê o Espírito Santo em você. Ele vê os anjos que nos guardam. Ele vê o sangue do Cordeiro que nos cobre. E que pagou o preço para que nós andemos em liberdade. Ele olha lá, está um liberto lá está um liberto lá. Olha o teu irmão, olha um liberto aí do teu lado. Aleluia! Glória a Deus, é um liberto. Não pode me prender. Pastor, mas e se ele vier a prender? É porque eu dei brecha, porque eu entreguei o meu direito. Aleluia. O príncipe será expulso. Já era, acabou. Isaías tem uma definição interessante, porque ele enxerga isso: o cetro do opressor foi quebrado. A autoridade do opressor foi tomada. Opa, você não tem mais autoridade de destruir a humanidade. Pastor, mas o pessoal está indo para o inferno, porque desconhecem. E essa é uma mensagem para que a gente tenha uma consciência no nosso coração de amor, porque pessoas ao nosso redor não sabem disso. E que nós sejamos instrumentos do Espírito Santo para ajudar outros a saírem das trevas. Diga aleluia. Meu Deus do céu. A Bíblia diz então que o diabo passou a dominar, essa palavra autoridade, mas o diabo passou a dominar, a governar o mundo, porque lhe foi dada essa autoridade. Ele passou a reinar sobre o homem e sobre o mundo. Mas Jesus disse: olha, agora vai ser expulso, porque ele pagou o preço. Então vamos lá, estou falando devagar para você ir pegando. Então, uma vez que o homem perde a sua natureza,
porque ele desobedece a natureza de Deus, a vida de Deus, ele perde o direito de exercer a autoridade. Ele mesmo entrega tudo isso para o diabo dominar de tal maneira que nós somos escravos de uma nova natureza que é a dele. Isso é importante porque Jesus ele faz uma declaração muito interessante aqui em João capítulo 8. Apesar de ser o próprio povo de Deus, foi uma escolha de Deus que através desse povo viria o Salvador, mas isso não anula que a humanidade estava sem a natureza do Deus vivo. E é por isso que quando Jesus ele veio para que eu e você sejamos transformados em novas criaturas, diga aleluia. A voltarmos a ter a originalidade do início, presença de Deus em nós. Então está escrito em João capítulo 8, verso 44, depois de uma conversinha agradável que Jesus teve com os fariseus. Depois você lê em casa, o negócio saiu faísca. João 8, 44, Jesus, ele dá uma declaração no 44? Eu estou em João 6, como é que eu vou ler 44? Não dá. João 8, 44, Jesus diz assim: vocês são do diabo. Brincadeira? E ele diz assim, olha, que é o quê? Quando Jesus dá uma declaração dessa, ele não está dando uma declaração romântica, porque ele está irado, está dizendo, é o teu pai. Ele está dando uma declaração verdadeira. Bom, se ele é meu pai, é porque eu tenho a natureza dele. Vocês são vocês são propriedades. Vocês estão na escravidão, não tem como vocês saírem. Vocês são escravos por natureza do diabo. Que é vosso pai. Então o que Jesus veio fazer é justamente tirar a mim e a você, que nós não poderíamos sair dessa condição eterna. Alguém está pegando? E transformar a mim e a você em novas criaturas, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ele levou a natureza da iniquidade, do pecado sobre ele, para que eu e você pudéssemos ter de volta a natureza de Deus. Meu Deus do céu, que maravilha! Que obra é essa? É a obra do amor de Deus, diga amém, isso aí? Anota aí só para você ler, Mateus então, no capítulo 28, do verso 18 a 20, quando Jesus, então, ele, no final dessa história, ressuscita, ele dá a declaração, Jesus declara, olha aí, vamos ler, né? Vamos ler, é legal. Mateus 28, finalzinho, verso 18. E diz lá, Jesus aproximando-se então dos discípulos, diz, toda a autoridade, olha que interessante agora, eu quero te mostrar algo aqui. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada. É bacana, né? Mas Jesus recebeu toda essa autoridade. Mas a pergunta é o seguinte: como é que Jesus pode receber a autoridade, pastor, se ele era Deus? Presta atenção. Se ele é a autoridade, bom, em primeiro lugar, Jesus veio como um substituto legal e ele venceu as trevas como homem, não como Deus. Entenda isso. Quem foi para a cruz do Calvário não foi o Deus vivo, foi Jesus, o homem. Morreu no nosso lugar. Ele deixou toda a sua autoridade e divindade para viver como um homem, influenciado pelo Espírito de Deus. Diga aleluia. Aí sim, então ele pode dizer, toda a autoridade me foi dada. E agora, ele dá para quem? Para a igreja, porque, veja o próximo verso, diz lá assim, então, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu só posso ir e fazer discípulos de todas as nações porque eu tenho autoridade para isso. Eu tenho autoridade para declarar a libertação aos cativos. Você também tem, fala para o teu irmão, você também tem. Pastor, quem sou eu? Você é filho do Deus Altíssimo e toda a autoridade de volta nos pertence, foi dada a nós, gente. Para que a gente possa fazer a obra dele. Só uma nova criatura pode declarar libertação aos cativos.
Só aqueles que são vivos, têm a presença de Deus, podem declarar libertação aos cativos. Porque nós somos representantes dele. Não tem como ser representante dele não sendo nova criatura. Não, eu não sou representante dele. Nós somos representantes, gente, por direito de nascimento. Entenda uma coisa, por que você é cidadão brasileiro? Porque nasceu no Brasil. Pastor, mas eu tenho um passaporte da Europa. Amém. Ajuda. Mas onde você nasceu? Eu nasci no reino de Deus, sou nova criatura, então por direito de nascimento, eu pertenço ao reino de Deus, sou um representante legal de Deus. Não é um negócio que eu estou empolgado, não, eu quero ser, Senhor, beleza, me dá essa missão aí. Não, essa missão é dada àqueles que têm direito de nascimento. É o nosso caso, gente. Nós somos a igreja, diga aleluia! Você é a igreja com toda a autoridade de volta para fazer o que tem que fazer. Para dominar as situações ao teu redor e não ser dominado. Para andar em liberdade. Para ajudar muitas pessoas a saírem das trevas. Dá um aleluia legal? Pastor, eu pensei que essa missão fosse dos pastores. Então, vou ler uma passagem para você maravilhosa. Você, já que fez a pergunta, já tenho a resposta. Vamos a 1 Pedro. Eu faço a pergunta ao mesmo tempo, você entende, né? Porque eu sei que tem pergunta por aí. Sempre tem alguém. 1 Pedro. Glória a Deus. Pedro capítulo 2, verso número 9, Pedro fala para a igreja, que somos nós. Ele diz lá, vocês são raça de víboras. Não, perdão. Mãe? Raça eleita, aleluia. Víboras aqui, rapaz. Vocês são raça eleita. Vocês são sacerdotes reais, representantes de Deus. Isso aqui está falando para os pastores só? Não, está dizendo aqui, os pastores são raça eleita. Não, está falando da igreja, somos nós, as novas criaturas. Cada ser humano sobre a face da terra que se transforma em nova criatura, ele se passa a ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para ficar por cima da situação e ficar na dele dizendo, cheguei lá, olha aí, maravilha. Não, qual é a missão nossa? Está aí a nossa missão, a fim de, qual é o propósito? A fim de nós o quê? A fim de nós proclamarmos o quê? Libertação aos cativos, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós testemunharmos a liberdade em Cristo Jesus. Essa missão dos pastores? Não, da igreja, nós somos a igreja. Nós temos que levantar e agir em cima do propósito pelo qual Deus estabeleceu. É por isso que muitas vezes a igreja do Senhor está fora do prumo, está desequilibrada, porque por conceitos aí seculares foi colocado que quem faz a obra de Deus é pastor. É o pastor que batiza, é o pastor que faz casamento, é o pastor, chama pastor, é pastor que expulsa o demônio, é pastor da oração, aleluia, tá. E você que é nova criatura, não é nada? Imagine, Paulo, ele descreve o corpo de Cristo, que é o nosso caso. Diga, eu sou corpo de Cristo. Ele descreve em várias partes. Imagine se o corpo de Cristo fosse só o olho. Eis o olho. E o olho é o pastor. E está escrito que são várias partes. E justamente a cooperação das partes é que faz que o corpo de Cristo avance. Trabalhe, execute aquilo que tem que ser feito. Na verdade, quando Deus chama os ministros, que está lá em Efésios capítulo 4, e ele chama para o treinamento dos santos.
para que os santos, que somos nós, quem é santo, diga aleluia, levanta a mão aí, olha aí, para o treinamento dos santos, desempenhar exatamente isso. Mas como é que isso funciona? Funciona todo dia. Você está no teu trabalho, tem alguém lá passando mal, tem alguém lá chorando porque está doente, é oportunidade para você ir lá falar do amor de Cristo. Olha só, eu quero te dizer o seguinte: Jesus Cristo te cura, sabia? Quero orar por você, pela tua família e tal. É isso o trabalho. E nós fazemos a nossa missão ao nosso redor. Deus não te chamou para ser tábua de salvação e todo mundo, você sair por aí e tal, ficar desesperado. Em primeiro lugar, eu vou te dizer algo muito importante. Deus nos chamou para nós sermos sal e levarmos luz para a nossa própria casa. Quando eu me converti, eu era o primeiro da minha casa. Depois veio minha mãe, minha irmã e o meu pai. Missão cumprida, casa salva. De repente você é o único na tua casa, pastor, tu não sabe, é duro, eu sei. Eu sou o único, o pessoal me encarna, me perturba e tal. Porque eles são das trevas, filho do diabo, não fica nervoso não, é isso mesmo, são. Mas se você segurar firme a tua missão, e você concordar com teu pai, porque está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você verá todo mundo, aleluia, glorificando a Deus e tal. Gente, não podemos abrir mão disso. Não tem como nós deixarmos de fazer e desempenhar algo pelo qual Deus já nos libertou. Você é o representante de Deus lá no teu trabalho. E Deus não está te pedindo para você pregar no seu trabalho. Ele quer usar você da sua maneira. Mas esteja disposto, aberto. Diga aleluia. Tem um bocado de crente secreto. É sério. O cara esconde tudo quanto é jeito e tal. Quando vai sair um aleluia, ele segura. Mas, hein? O quê? Olha aí, estamos aí. Devia sair um aleluia, mas segura tudo e recolhe para ninguém saber que o cara é crente. Meu Deus do céu, que medo é esse, rapaz? Mas o pessoal vai me encarnar e tal. Pô, pede para sair de campo, então. Você é liberto, não entende a obra, você não entende essa obra redentora, não, porque você compreendeu aí que sim que você dava vontade de falar. Peraí, rapaz. Pegou isso aí? Então veja, Filipenses capítulo 2, rapidamente. Jesus deixa toda a sua divindade e executa um trabalho de homem, porque ele substituiu a mim e a você. Graças. E diz lá no verso 8, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, morte de cruz, até a morte de cruz. Mais uma vez diz assim no verso número 7, vamos pular para o 7, antes, a si mesmo se esvaziou, falando de Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Por um sopro de Jesus poderia destruir as trevas, claro, o inferno, mas ele viveu como um homem para vencer dessa maneira. É por isso que Deus ele trabalha sempre na legalidade. Foi um homem que entregou a autoridade dele para o demo, então o homem vai trazer de volta. Vou ler isso para você, que está escrito na palavra. Preste bem atenção, isso é importante você ler. Vamos comigo a Romanos 5. Está tudo na Bíblia, hein? Fala para o teu irmão, está tudo na Bíblia. Está tudo aqui. Não ficou nada de fora. Romanos capítulo 5. Veja o que está escrito aí no verso número 15. Muito legal. Romanos 5, 15. Todavia não é assim, disse Paulo, o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, está falando a respeito de Adão, todos morreram espiritualmente, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só Deus. Grifa aí, um só homem. Um só homem. Quem? É Ele!
Jesus, o Rei da Glória. Foram abundantes sobre muitos. Verso número 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão o quê? Justos. 1 Coríntios 15. Está tudo na Bíblia. Vamos ler essa passagem no verso 47. Paulo dizendo assim: o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Aleluia, falando sobre Jesus. Verso 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também o quê? É o nosso caso. De onde você é? Do céu. Jesus disse que nós não somos desse mundo, que nós nascemos de novo. Onde é que está o nosso reino? É aqui, físico? O reino de Deus. Diga a glória. Muito legal. Então Deus trabalha na legalidade. Vou deixar essa última frase aqui, depois a gente vai continuar falando sobre algumas coisas. Anote isso aí. A cruz, gente, é o símbolo da vitória da nova criatura. Eu sempre tenho dito isso, nós temos que guardar dessa maneira. Quando você olhar a cruz de Cristo, não fica olhando o sofrimento de Jesus. Ele sofreu, não tenha dúvida. Não fica com aquela face assim de deprimido, ou de qualquer coisa assim, de que, meu Deus. Que olhar a cruz de Cristo é pular de alegria, porque foi por causa daquela obra que eu e você somos novas criaturas. Em outras palavras, foi por causa daquela obra que hoje eu e você somos libertos. Por natureza. Então, o símbolo, a cruz é o símbolo da vitória da nova criatura, e também é isso aí, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar, é a nossa vitória e a derrota do inferno. É a nossa vitória e a derrota do inferno. É a minha vitória, a sua e a derrota do inferno. Eu tenho que estar lembrando todo dia, pastor, mas ele está me perturbando, ele está criando isso, está fazendo confusão, ai meu Deus. Lembre-se que ele é inimigo derrotado. Jesus venceu na cruz do Calvário. Se posiciona com a verdade e você verá que ele vai ter que fugir. Diga aleluia. Não tenha medo das trevas, ele é inimigo derrotado. Você tem que saber quem você é, a obra que Deus fez, aonde nós estamos ligados, em que reino nós estamos. Diga amém isso aí.